Aposto que você já ouviu falar sobre o tarô, mas você sabe qual que é a origem dele, como ele surgiu e que ele é muito mais do que apenas um jogo de cartas? Então, o que é o tarô e como ele é composto? O tarô, ele é um jogo de cartas que ele é composto por 78 arcanos. Dentro desses 78 arcanos, são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? O que significa a palavra arcano? A palavra arcano, ela vem do latim arcanus, que significa mistério. Então, a gente costuma chamar isso aqui de arcano ao invés de carta. Popularmente, a gente acaba falando carta porque isso é mais fácil para as pessoas entenderem, mas dentro da escola tradicional a gente sempre vai chamar de arcano, tá? O que são os arcanos maiores e o que são os arcanos menores? Os arcanos maiores são esses aqui, que eles são numerados de 0 ao 21, e ele vai representar sempre os maiores conselhos aí que a gente precisa ter para nossa vida, os direcionamentos, coisas bem fortes que a gente precisa absorver para o nosso autoconhecimento e para a gente melhorar em alguns aspectos da nossa vida, tá? E os arcanos menores, eles representam conselhos mais rápidos, práticos, diretos. E eles são compostos pelos 4 naipes do baralho comum que a gente já conhece, tá? Que são os naipes de copas, ouros, paus e espadas. Cada um desses naipes, ele vai representar um elemento da natureza. Então, por exemplo, o naipe de copas, ele vai representar o elemento água, ele vai falar das nossas emoções. O naipe de espadas, ele vai representar o elemento ar e ele vai falar dos nossos pensamentos, como está o nosso mental. Naipe de ouros, ele vai falar sobre o elemento terra, ele vai falar sobre nosso profissional, material, financeiro. E o naipe de bastões ou naipe de paus, ele vai falar sobre o elemento fogo e ele vem dizer sobre os nossos impulsos, sobre os nossos ímpetos, força de viver, aquela energia que a gente precisa para movimentar a nossa vida. Então essas cartas, além da gente chamar de arcano, a gente também chama de lâminas, tá? Por quê? Existe uma teoria de que o tarô ele vem diretamente do livro de Thoth, que era um deus egípcio da sabedoria, e esse livro de Thoth, ele era um livro de ouro, e nesse livro estava todo o conhecimento da humanidade. E esse livro, as páginas dele eram lâminas de ouro. Então por isso que o tarô a gente pode chamar tanto de arcano quanto de lâminas. Mais popularmente a gente acaba falando cartas para as pessoas entenderem melhor, mas na escola tradicional a gente sempre fala arcano ou lâmina, que é a maneira correta de falar. Então o tarô ele vai se basear numa linguagem simbólica universal, que é uma linguagem feita de arquétipos, que é aquilo que está dentro do nosso inconsciente coletivo. Essa ideia ela foi começar a ser estudada pelo psicólogo suíço Carl Jung. Ele dizia que os arcanos eles não vinham de algo exterior, mas eles vinham direto da psique humana. E o tarô ele é muito interessante porque ele é de fácil assimilação. Então, todos os arcanos são etapas da nossa vida que a gente ou já passou, ou a gente está passando, ou a gente ainda vai passar. Então, por isso que a gente costuma se identificar muito com tudo aquilo que é falado na tiragem, ou com tudo aquilo que representa a história do tarô como um todo. A gente tem que lembrar que o tarô ele não prevê um destino fixo, ele não é uma ferramenta que ela vai ditar o futuro, ele vai simplesmente mostrar o seu momento atual, mostrar caminhos, mostrar melhores situações para quê? Para guiar a nossa vida, para que a gente tenha melhor autoconhecimento, melhor autodesenvolvimento. O tarô, ele sempre vai mostrar caminhos e possibilidades. Eu costumo dizer que o tarô, ele é um espelho do momento atual. Então, quando a gente faz a tiragem e que eu abro os arcanos e eu vou conversando com a pessoa, tudo aquilo ali é algo que já está presente na vida dela, tá? Então, é como se fosse aí um espelho de algo que a gente já está vendo, mas que muitas vezes a gente se nega. E o tarô ele vem justamente trazer aquilo ali à tona para fazer a gente refletir nas situações que a gente está vivendo. Até hoje não existe uma origem comprovada do surgimento do tarô, não existe um consenso de onde o tarô surgiu. Existem algumas teorias de onde o baralho surgiu, eu vou citar 4 aqui para vocês, e depois eu vou falar de fato o que a gente sabe historicamente sobre a origem do tarô. A primeira origem do surgimento do baralho vem aí com o livro de Thoth, que é o que eu já falei para vocês. Então, o livro de Thoth, ele continha todos os segredos da humanidade. E quando Thoth viu que a humanidade não estava preparada para todo esse conhecimento, ele escondeu esse livro, que era feito de ouro, dentro de um baú e ele jogou esse livro no Rio Nilo. Existe uma segunda teoria que o tarô também ele está conectado com a árvore da vida da Cabala. Por quê?
Dentro da árvore da vida da Cabala existem 22 caminhos e esses 22 caminhos se conectam com todos os arcanos maiores do tarô. Quem levantou essa teoria foi o ocultista francês Eliphas Lévy. Existe uma terceira teoria de que o baralho veio diretamente da China, porque os chineses eles tinham o costume de pintar pequenos desenhos em pequenas tábuas e provavelmente isso teria dado origem tanto ao baralho quanto ao dominó. E existe a última teoria, que é a teoria dos Atlantes, que era uma civilização extremamente avançada, que eles foram dizimados. A teoria seria de que eles tinham todo esse conhecimento do tarô com eles, e quando a Atlântida afundou, alguns desses atlantes eles foram para o Egito e eles foram levando esse conhecimento para o Egito. E foi a partir daí que essa teoria também começou a tomar forma com o livro de Thoth, e também os judeus que viajavam muito e começaram a levar todo esse conhecimento sobre a Cabala e a árvore da vida e a espalhar isso por toda a Europa. Existem também os ciganos, que eles foram responsáveis não pela criação do baralho, mas pela divulgação dele. Então toda vez que a gente pensa nos Romani, a gente pensa nos ciganos, a gente lembra das pessoas tirando cartas, as pessoas lendo o futuro. Então, por mais que o baralho de tarô ele não tenha sido criado pelos ciganos, a ideia do tarô, da cartomancia, ela foi muito popularizada por esses povos. Mas o que a gente sabe historicamente, de fato, comprovado, sobre qual que é a origem e o surgimento do tarô? Então, o tarô ele começou a surgir aí por volta do século XV no norte da Itália, e ele era somente um jogo de cartas, era um jogo lúdico, tá? As pessoas que tinham o tarô eram pessoas poderosas, pessoas ricas. Vou mostrar pra vocês o tarô que eu tenho aqui, que é o tarô Visconde Sforza. Esse tarô aqui, ele foi desenvolvido para duas famílias, que era a família Visconde Sforza, e ele inclusive ele representava algumas figuras da época. E provavelmente essas figuras aqui eram pessoas da família que elas eram desenhadas, tá? E como que funcionava? O tarô, ele era um jogo. As famílias muito ricas, elas pediam para pintores pintarem carta por carta. Então, o tarô, ele era uma obra de arte que só famílias muito ricas podiam ter. Nessa época, o tarô, ele era chamado de tarok, e ele era realmente um jogo de cartas lúdicos que as pessoas usavam somente para se divertir. Esse que eu mostrei para vocês, que é o Visconde Sforza, ele é considerado como um dos primeiros baralhos de tarô que já foram criados. E aí, com o tempo, o jogo de tarô, ele começou a se espalhar pela Europa, e aí cada país tinha uma versão do tarô diferente. Então, pegando, por exemplo, a gente tem a França, a gente tem o tarô de Marselha, que é uma das representações mais famosas que a gente tem também do tarô. Então, até o século XVI, o tarô ele só era usado para fins lúdicos, como uma forma de jogo e diversão. Essa ideia ela começou a mudar a partir de 1781, quando o francês Antoine de Gebelin ele escreveu o livro Mundo Primitivo, e nesse livro ele fazia algumas associações entre o tarô e o livro de Thoth. Então, a partir desse momento, o tarô ele começa a ser visto de fato como algo esotérico, como algo além apenas de diversão e apenas de fins lúdicos. E aí, entre os séculos 18 e 19, o cartomante francês Etela, ele foi o responsável pela criação do primeiro baralho de tarô para fins esotéricos. E aí, a partir desse momento, o tarô ele começa então a ter um contexto diferente, contexto mais místico e mais esotérico. Já no século XIX, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, conhecida como Golden Dawn, que foi uma sociedade esotérica inglesa, usou o tarô como parte central dos seus estudos. Eles começaram a criar novas correspondências simbólicas, juntando astrologia, juntando numerologia e juntando alquimia. Dentro dessa escola da Golden Dawn existiram figuras muito importantes para a criação do baralho que a gente conhece hoje, que é Aleister Crowley e é Edward Waite. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Edward Waite e o baralho Rider-Waite. Esse aqui, que é o que eu mostrei pra vocês, ele é considerado como o tarô universal. Ele se chama Rider-Waite-Smith, tá? Então, Edward Waite, ele foi o responsável pela criação desse baralho, e Pamela Colman Smith, que era uma ilustradora inglesa na época, ela foi responsável pelo desenho de todos os arcanos. E esse baralho, ele é um dos primeiros que retratou os arcanos menores, que seriam os naipes, desenhados dessa forma e não somente como números, porque antigamente todos os outros baralhos, a representação dos arcanos menores era exatamente dessa forma, não tinha desenho.
Então a gente diz que o tarô Rider-Waite, ele é o tarô universal, ele é muito fácil para quem está estudando e ele é muito intuitivo porque ele tem desenho exatamente em todos os 78 arcanos. A gente tem também Aleister Crowley, que é muito famoso no ocultismo, e ele criou também o tarô de Thoth, que é um tarô extremamente complexo, que junta muitos aspectos de ocultismo, astrologia e alquimia. Então ele é um tarô realmente para quem tem um conhecimento maior em toda essa simbologia para poder ser feita a interpretação. Nessa mesma época, no século XIX, Jung ele começou a estudar sobre a questão do inconsciente coletivo. E nos seus estudos da psicologia analítica, ele trouxe uma nova visão sobre o tarô, como se fosse um espelho do nosso inconsciente. Então tudo aquilo que saiu ali é porque, na verdade, é um espelho do nosso inconsciente de coisas que a gente não estava vendo e que a gente precisa ver através dos arcanos. Existe uma lei muito interessante que Jung também criou, que é a lei da sincronicidade. O que isso quer dizer e como a gente pode aplicar isso para o tarô? Tudo no universo está conectado. Então, aquilo que saiu no tarô, todos os arcanos que saíram na mesa naquele momento, é porque aquilo precisava sair de alguma forma para a consulente, porque tudo está conectado. Por isso que não tem diferença se a consulta ela é presencial, se a consulta é pelo WhatsApp, se a pessoa está aqui, se a pessoa está em outro país, porque saiu exatamente aquilo que precisava sair de acordo com a lei da sincronicidade, que fala dessas coincidências significativas. E a partir de então, o tarô ele começou realmente a ser usado como uma ferramenta espiritual e também como objeto artístico, porque existem milhares de versões de tarô. Embora o significado não mude, existem diversas versões de tarô no mercado. E o tarô ele é muito rico em simbolismo e geralmente a gente sempre faz aí conexões com numerologia e com astrologia também para que a consulta ela fique mais rica. E ele é uma ferramenta extremamente maravilhosa quando a gente quer realmente se autoconhecer, se autodesenvolver. Porque além de uma ferramenta que prevê futuro, entre aspas, que é algo que eu não acredito, o tarô ele vem sempre mostrar aspectos que a gente está ignorando. E com isso a gente consegue se autodesenvolver, se autoconhecer e melhorar muitas coisas na nossa vida. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal, para você deixar um like, para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que se interessam pela história do tarô. Em breve eu vou gravar um vídeo sobre a jornada do louco e o que significa isso dentro dos arcanos maiores. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço também de novo para você se inscrever aqui no canal. E se vocês quiserem experiência de ter uma consulta de tarô, é só vocês mandarem mensagem para mim. O WhatsApp está aqui na descrição e lá vocês vão receber o catálogo e vocês vão receber todas as orientações. E é isso, em breve eu volto com mais um vídeo sobre a jornada do louco e como isso funciona nos arcanos maiores.